ser a Ana, eu não estou visualizando aqui, ela... Esposa do Eric. Ana Beatriz? Tá, mas o Eric está sozinho aí, eu não estou vendo a foto da Ana Beatriz, tudo bem. Eu estava até pensando na Ana Beatriz Pita, se era Pita. Pois é, irmãos, a gente acaba se envolvendo com os irmãos doentes, aqueles que estão internados, e é isso mesmo, a palavra de Deus nos ensina que devemos assim fazer. Mas eu digo a vocês que toda vez que um é chamado, né, que não aguenta a doença e vem a falecer, é uma tristeza para a gente, não é? Então, isso aconteceu ontem à noite, quando eu soube do reverendo Leonardo. A gente sabe e aceita a vontade de Deus e reconhece que Ele é soberano. Mas nós ficamos tristes, né? A família, no lugar da família, nós nos entristecemos. Mas, irmãos, para começar o estudo, que é uma continuação do estudo da semana passada, eu queria ler para vocês um texto muito pequeno, simples, de Zacarias, capítulo 10, versículo 8, que diz assim: eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Achei interessante a forma como Deus comunica ao povo, ele aqui se revelando ao profeta Zacarias, que ele iria assobiar para juntar todos que estavam espalhados pela região, pela terra, e ele prometia, então, que todos esses se reuniriam e que, novamente, eles cresceriam, eles voltariam, evidentemente, para Jerusalém e cresceriam. Essa palavra, ela é interessante aqui para o nosso assunto, porque nós estamos tratando de comunhão individual. A comunhão individual, ela começa, que é uma relação que nós temos com uma outra pessoa, com o nosso próximo, ela começa, nós falamos na semana passada, ela começa com o nosso encontro com Deus, né? a nossa devoção, a nossa vida devocional com Deus, e daí nós partimos para o campo, né? Para o campo de trabalho, que é o relacionamento com os outros. Esse planejamento que nos foi dado, eu vejo que ele, acredito que tenha sido de forma proposital, ele é um planejamento ascendente, porque começa com essa comunhão individual e vai subindo, e nós chegamos, então, na comunhão com a igreja, na igreja, com os santos, e agora nós estamos no patamar da comunhão individual de um crente com uma outra pessoa, ou mais pessoas. Por que eu estou fazendo assim? Falando assim, porque o nosso programa, ele é progressivo e vai chegar num determinado ponto em que nós vamos nós vamos estudar o trabalho missionário. Então, um campo, vamos dizer assim, um campo maior, né? A difusão do evangelho no planeta, o evangelismo planetário. Então, essa escala, ela é interessante para a gente observar como que a gente vai se formando na fé, no conhecimento da palavra, gradativamente. E hoje, então, nós vamos nos deter aqui. Eu queria reportar aqui uma referência que na semana passada não foi possível colocar pelo tempo, que é uma transcrição do livro do Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão. É um livro que eu indico a vocês. Está aqui, ó, o livrinho da editora Sinodal. Ele está na 5ª edição, um livro muito abençoado, muito bom. O Dietrich Bonhoeffer, um teólogo muito importante do século XX, ele viveu de uma forma
muito, muito tensa, muito difícil, porque ele participou, ele viveu o período contemporâneo da Segunda Guerra Mundial. E o final da vida de Bonhoeffer foi exatamente num campo de concentração. Ele terminou a sua vida nesse campo de concentração por ter se voltado contra o regime instalado na Alemanha, o regime nazista. Mas antes dele chegar a esse final tão trágico, tão triste, ele percorreu um caminho muito longo e foi professor, foi diretor de um seminário chamado Seminário Teológico da Igreja Confessante. Nesse seminário, ele traçou assim, colheu muitas experiências da sua vida de comunhão. Agora vocês imaginem, eles reunidos, certamente de uma forma mais isolada, mais escondida. Nesse seminário, ele lecionando e dirigindo o seminário teológico com alunos que também viviam a mesma fé. E chama-nos a atenção o fato de que as experiências passadas por ele foram muito tensas, porque ele viveu esse período tenso do regime. O que nós encontramos nesse livro que eu apresentei a vocês é uma citação de Lutero. Lutero diz o seguinte: o reino tem que ser estabelecido em meio aos teus inimigos. Quem não quiser se sujeitar a isso não quer ter parte no reino de Cristo, mas quer viver cercado de amigos, viver em um mar de rosas, na companhia de gente piedosa, jamais de gente má. Ó blasfemadores e traidores de Cristo! Se Cristo tivesse agido como vocês, quem teria se salvado? Então, o desafio que temos diante de nós é exatamente esse que Lutero aponta, o desafio de estarmos cercados de amigos, que é muito gratificante, mas da nossa luz brilhar nas trevas, porque luz com luz vai dar uma luz muito forte, mas a luz ela vai ser notada se ela estiver nas trevas. Então, é esse o desafio de nós estarmos procurando aqueles que estão fora do aprisco do Senhor, daqueles que já estão na luz, procurando levá-los a Cristo. Porque viver entre os irmãos, tomar um café juntos, participar de um culto, de um coral, é muito gratificante, mas Lutero até nos chama de blasfemadores, as palavras dele são muito fortes, blasfemadores e traidores de Cristo. Então, voltando ao Vida em Comunhão, só repassando rapidamente que a comunhão é graça de Deus materializada, Deus nos propicia essa oportunidade, é graça de Deus uma comunidade poder reunir-se neste mundo de maneira visível em torno da palavra de Deus. Nem todos os cristãos compartilham dessa graça. Ele, melhor do que ninguém, poderia falar isso por ter vivido um bom tempo da sua vida às escondidas. Então, quem está num país, vive num país de liberdade como o nosso país, nós temos que dar graças a Deus por essa oportunidade de podermos nos reunir, não mais ocultos, mas claramente com as portas abertas, cantando e louvando ao Senhor. E, por fim, a vida em comunhão entre os cristãos é a graça de Deus, repetindo. Para Lutero, ele chama essa graça de rosas, e são as rosas e os lírios da vida cristã. Muito bem. Passando, então, adiante... Jacimar? Sim, por não. Ontem nós assistimos o
Paulo, o Apóstolo de Cristo, filme, sabe? Pela segunda. Sei. E aproveitamos muito, sabe? Mais do que na primeira vez, sabe? Que bom. Foi muito bom, sabe? A gente vendo a dificuldade que a igreja estava vivendo lá naquele período. Isso. Eles numa comunidade recolhida, numa casa grande, escondidos. Sim. E os cristãos sendo queimados para iluminar a cidade. Olha que coisa triste. Então, assim, bate em cima, né, do que você falou, muito, sobre a liberdade, né, de poder cultuar, de poder viver essa vida que Deus nos oferece, né? Isso mesmo. E levanta a sua câmera um pouquinho para o seu... Aí, tá bom. Aí. Ficou bom. Ok, tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Então, eu queria voltar o próximo slide, Rafael, por favor. Rafael, ele tá, né? Nada. Sim. É o próximo, Rafael, por favor. Não, tem um anterior. É. Isso. E o próximo é esse? Então tá bem. Bom, são algumas perguntas, mas para efeito didático. Cada um de nós vai pensando na resposta que vai dar, né, a essas questões. Que tipo de cristão sou eu? Se eu vivo no meio dos santos ou se eu procuro aqueles que estão fora, né? O que tenho feito para cultivar uma vida interior com significado? Como tem sido esse encontro comigo mesmo? Porque nós colocamos que primeiro precisamos nos encontrar para então irmos em direção ao outro. Se tenho sido sincero, falando a verdade para mim mesmo, ou se eu ando me desculpando, de eu estou sem tempo, hoje não foi possível, e muitos mecanismos que nós, muitas vezes, arranjamos, né? Quem é o meu próximo e em que medida me vejo nele? Vimos na semana passada a dificuldade de, hoje, nós tocarmos no nosso próximo fisicamente, porque ele, inclusive, é uma ameaça hoje, né, para o momento que nós estamos vivendo de contaminação. E se a comunhão é dever ou é uma opção? A Bíblia nos apresenta como um dever, né? Não é uma opção. E se eu valorizo, então, esses encontros com os irmãos? Eu queria completar aqui, se eu valorizo a comunhão. Bom, com os irmãos, para ser comunhão tem que ser com os irmãos, mas eu acrescentaria, se eu valorizo o contato com outras pessoas que ainda não pertencem ao grupo dos crentes, né, ao rebanho do Senhor. Essa é uma pergunta que salta também aos nossos olhos aqui. E o Bonhoeffer, nesse livro que eu apresentei na página 15, ele fala: quem olha para seu irmão, saiba que estará eternamente unido com ele em Jesus Cristo. A ligação que temos em Jesus Cristo é essa que eu queria apresentar no próximo slide. Por favor, Rafael. Deixa eu ver se é esse. Sim. Por que nós precisamos do outro? Nós precisamos do outro, o nosso irmão. Porque através da palavra, não vou ler tudo, irmãos, que fala do tempo, através da palavra de Deus é que nós nos alimentamos, porque todos nós devemos ter, se não temos, devemos ter fome e sede da palavra. E quantas vezes Deus coloca na boca de um irmão nosso uma palavra que vai nos alimentar, que vai nos animar, que vai nos ajudar. Então, nós precisamos do outro pelo amor que temos em Jesus Cristo, o amor que
temos em comum é esse elo que nos liga a Jesus Cristo. Mais um outro. O 2. Bom, eu acho que chegou o fim aí. Chegou o fim, é isso mesmo. Agora, irmãos, eu queria passar para uma divisão no nosso estudo de hoje em duas partes. Uma divisão que é como praticar a hospitalidade bíblica. É a primeira parte que eu queria colocar para vocês. E depois eu queria terminar com falando sobre os nossos recursos materiais, como nós devemos cuidar ou devemos investir os nossos recursos materiais para ajudar o nosso irmão. E aí eu fui no Catecismo de Westminster e busquei lá o capítulo 26, que é da comunhão com os santos, o título do capítulo 26, a linha 2 diz o seguinte: os santos são, pela sua profissão, pode tirar, tá, Rafael, por favor, porque eu não consegui concluir os slides, então não vou apresentar. Comecei, mas não concluí. Então, isso aí talvez vá nos atrapalhar um pouco, essa presença aí desse slide. Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais. Então, eu reforço aqui, que está lá na confissão de fé, socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Bem, com isso, nós já respondemos aquela pergunta: a quem priorizar? Na hora de ajudar, a quem priorizar? A nossa própria confissão de fé nos diz que devemos estender a todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Lógico que não desprezando a assistência e ajuda àqueles que ainda não confessam a Jesus como Salvador. Mas, em primeiro lugar, como diz o apóstolo Paulo, aos domésticos da fé. Essa é a palavra. Eu não sei como que vocês lidam com a parte de oferecer ajuda, por exemplo, calçados, roupas, como, por exemplo, agora a gente está tendo essa campanha, como sempre tem também, na junta diaconal, com roupas boas, bem cuidadas, né? Mas que não são mais úteis para a gente, calçados, etc. Eu não sei qual o critério que vocês tomam, vocês usam para isso. Eu vou contar para vocês como eu faço. Quando eu vejo assim, as coisas que podem ser dispensadas aqui de casa do guarda-roupa, primeiro eu penso o seguinte: essa pessoa usando esse paletó, usando essa roupa de frio, essa blusa, ela vai adorar a Deus? Ou ela vai aí pelo mundo fazendo 1001 coisas que não honram o nome do Senhor? Aí eu tenho a resposta. Então, eu já sei imediatamente a resposta e canalizo, encaminho essas coisas para a igreja, para a congregação, para algum lugar, ou mesmo a pessoa que dentro da minha casa que serve ao Senhor. Mas eu não vou deixar de ajudar também aqueles que precisam. Mas na hora de... Eu fico pensando assim, essa roupa aqui, eu cantei tantas vezes no coral, será que ela vai continuar sendo útil, sendo aplicada dessa maneira para honrar o nome do Senhor? Então, se vocês gostarem do critério, podem adotar. Há alguns textos, eu queria marcar alguns textos para nós ficarmos aqui nessa questão da linha 2 do Catecismo de Westminster.
peço a alguém que abra em Hebreus 13, 2. O outro irmão, Atos 2, de 42 a 46. Uma terceira leitura, Romanos 12, 13. Estão olhando aí? Estão marcando? Seria bom, então, a gente já saber quem é que vai fazer. Hebreus 13, 2. Quem vai ler depois? Vai ler. Já achei aqui, Jacimar. Tá bom, tá certo. Agora, Atos 2. Quem vai poder ler? Alguém? 2, 42 a 46. Eu posso ler. 42 a 46. Ok. O Richard. Richard. Romanos 12, 13. Eu posso ler, Jacimar. Ah, Rafael vai ler? Então tá bom. Então tá bom. Eu vou ler 12 e 13. Vai ler 1 Pedro 4, 9. Isso. 1 Timóteo 3, 1 a 2. 1 e 2. Eu posso ler. Quem? Vamos vendo. Flávio. Flávio. Ok, Flávio, eu não estou te vendo. E o último, Tito 1. Timóteo 1, 2? Não. Tito 7, 8. Quem pode ler Tito 7, 8. Eu estou sempre botando um capítulo 1 ali em Tito. Não, repete para o Flávio. É isso mesmo. Tito 1, 7, 8. Eu leio. Tá bom. Então vamos começar pelo texto de Hebreus. Jacimar, sim? Por favor, repete para o Flávio. Qual que é o texto de Timóteo? 1 Timóteo 1 e 2? Não. 1 Timóteo, capítulo 3, 1 e 2. Obrigado. Por nada. Vamos ver, então, Hebreus 3, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Vocês se lembram de algum episódio na Bíblia de família que recebeu viajante e depois a família descobriu que estava recebendo anjos em sua casa? Vocês se lembram? Alguém se lembra? Sara? Sara é um caso, né? A Sara ficou na espreita, na porta da tenda, ouvindo a conversa dos dois. Abraão, não, eu não permito que vocês saiam daqui sem participarem de um lanche, vocês devem estar cansados. Parem um pouco aqui na minha tenda, fiquem aqui, eu vou mandar preparar um lanche, uns pães para vocês, mataram um cordeiro, né? E vou preparar. Depois que vocês estiverem descansados, vocês podem ir. E Sara a espreita ouvindo, e ela achou muito estranha a mensagem que os anjos estavam, eles não sabiam que era anjo, estavam transmitindo a Abraão. E ela riu, depois ela teve que responder por esse sorriso. Mais algum outro episódio de terem recebido anjos? Vocês se lembram, além de Sara e de Abraão? Ló também, não sei se vocês se lembram, ele também recebeu anjos sem saber. E os anjos foram para anunciar que Ló saísse da sua terra, fosse para outra, porque aquela onde ele habitava seria destruída, por causa da prevaricação do povo. Tem também o episódio de Gideão, que também recebeu anjos, e não sei se vocês já ouviram falar no nome do pai de Sansão, Manoá. Vocês se lembravam desse nome? Manoá. Os anjos também, ou o anjo, aí eu tenho que ter mais certeza para falar, ele se dirigiu a Manoá avisando que a sua esposa teria um filho, e ela era estéril também. E aí preveniu como esse filho deveria viver, e ele não poderia
ter seus cabelos cortados, ele seria um homem valente. E, então, são essas citações de ter recebido anjos sem saber. Vamos agora para Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma até o 6, por favor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aí uma perfeita coinonia, né? Uma perfeita união, inclusive de bens materiais também. Agora, Romanos 12, 13. Sou eu, Josimar. Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Vejam que é uma recomendação da Bíblia, né? É uma recomendação de Paulo que nós devemos praticar a hospitalidade. Vocês acham que exercer a hospitalidade não é receber visita, não, é hóspede mesmo para dormir, para tomar banho, almoçar, jantar. Vocês acham que é uma atividade, uma prática fácil de ser exercida nos nossos tempos? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Eu acho muito difícil. Josimar. Claro. Muito bom. Mas é difícil. Você sai da rotina. Sim, pois não, Jaque? Eu vejo muitas pessoas, assim, opinião de pessoas achando que dá trabalho e tudo. Mas isso eu acho que tem muito a ver com o modo que você foi criado. Eu tive um pai que, às vezes, até a gente pecava por não ter muita privacidade em casa, porque mal passava uma pessoa na minha casa, ele já chamava para a cozinha para tomar um café. Então, sempre foi aberto isso, a gente sempre recebeu pessoas. Com a mocidade da igreja, também houve essa coisa de a gente ir para encontros em outras cidades, e a gente ficava amigo e trazia para recebê-los em casa também. Então, assim, para mim, eu tenho mais facilidade de receber pessoas em casa do que realmente ir à casa do outro, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que foi ensinado. O pai sempre ensinou a gente a receber as pessoas em casa, chamá-las, e eu sempre tive isso como uma oportunidade de falar de Jesus. Então, a intencionalidade. Eu vou chamar essa pessoa, já peço às pessoas, as minhas amigas cristãs, que estarão com outros não cristãos, para que nós tenhamos, eu sempre tive esse cuidado de que os assuntos tratados à mesa tivesse a direção para a palavra de Deus. Então, eu não tenho essa dificuldade, sabe? Assim, eu sei que dá trabalho, mas eu faço um trabalho que eu falo assim, Deus, esse é o momento que eu estou honrando o seu nome, servindo essa pessoa aqui em casa, fazendo o que eu tenho que fazer. Então, para mim é isso, sabe? Hospitalidade é um dom maravilhoso e que a gente pode tocar vidas por meio dela, sabe? Isso mesmo. Josimar. Sei. É uma maravilha, sabe? É uma maravilha você poder receber as pessoas na sua casa. A gente cresce muito, a gente ganha muito com as pessoas, sabe? Mas se você não recebe ninguém, você não tem essa oportunidade de ouvir, sabe? De compartilhar e ver a resposta do outro. E
quando tem, por exemplo, série de conferências na igreja, né? E a gente aqui recebeu o pastor preletor, né? Nós recebemos muito... Pode abrir. Pode. Desculpa, eu fui abrir o vídeo e... Quando a gente recebeu pastores que estavam vindo fazer preleção na igreja, né? Sim. Nós aproveitamos muito mais do que a igreja, porque vocês ficaram com eles. A preleção era o dia todo, e aí mais o que acontecia na igreja. Né? E vocês não ganharam um elogio lá do púlpito. Então, assim, é muito mais fácil do que o difícil que a gente pinta, entendeu? É verdade. E também a gente não precisa achar que tem que pôr uma mesa de jantar, de banquete. Não, a gente precisa receber com carinho, com amor, uma cama limpinha, né? Um banheiro para a pessoa usar, e só isso. E o nosso lanche mesmo, nosso almoço mesmo. Porque deve ser assim para facilitar e deixar também a outra pessoa à vontade. Mais à vontade. Eu ia falar. Aqui em casa, a casa é sempre cheia. Então, assim, mas é do jeito que você falou, é com simplicidade, é o que a gente tem para oferecer, e sempre tem gente, a gente sempre também está indo na casa dos amigos, de algumas pessoas, somos convidados, e assim, é um prazer ter hospedar essas pessoas. Dá um pouco de trabalho? Dá sim, sai da rotina, né? Mas é gratificante. Então, igual o Esma falou, a gente sai abençoado, sabe? Abençoar o outro também. Inicialmente, Jacimara, eu achava complicado, bem lá atrás, que eu queria fazer o melhor, eu queria que a minha casa estivesse impecável, ela nunca está, porque eu estou sempre enrolando aqui nas minhas organizações, e Deus foi trabalhando na minha vida, e eu aprendi a aceitar, né, que não tem que estar tudo perfeito, não tem que estar tudo lindo, tem que ter amor, tem que ter cuidado, e a pessoa tem que se sentir em casa, à vontade, né? E nós aprendemos também uma experiência que para mim foi muito marcante, né? O Esma, quando ele foi para Uberlândia, foi promovido, ele foi sozinho, aí um casal de amigos da igreja de lá o acolheu de uma maneira, assim, fantástica. E a gente se aproximou muito, a gente ficou muito amigo, e ela sempre me falou, eu tenho aqui o quartinho do Eliseu. Eu ficava preocupada, né? Como é que você está recebendo aí direto? Ela falou, não, eu tenho o meu quartinho do Eliseu, aqui eu recebo os homens de Deus e tal. Aquilo ali serviu para a gente, né, Muito bom. Nós tivemos que ter um quartinho do Eliseu na nossa casa. Um quartinho do Eliseu. Tem espaço ou não tem espaço? O quartinho do Eliseu. Muito bom. Olha que Eliseu ficou 2 anos lá, hein? Morte de 2 anos, o Eliseu. O Richard quer falar aí, ó. Fala, Richard. Eu queria contar uma experiência que aconteceu com a gente. A gente, quando chegou aqui em Minas Gerais, nós não somos daqui, né? Nós somos de interior de São Paulo, né? E na época a gente casou e estava em Jundiaí, né? E viemos para cá. Aí, naquela época, há 17, 20 anos atrás, nós não éramos evangélicos, né? Apesar de eu ser de família evangélica, eu não frequentava, nem era convertido, né? Aí chegamos aqui, eu e a Cecília, nós não tínhamos filho, e fomos procurar um apartamento para alugar, né? Pela empresa. Estávamos olhando um apartamento, nunca esquecemos disso, na rua Guajajara, e com a porta do apartamento aberta, né? Aí uma senhora apareceu, né? Na porta de frente, e conversou com a gente, né, a gente de São Paulo, com medo de tudo, ninguém se cumprimenta em São Paulo, né, e chamou a gente para tomar café dentro da casa dela, do apartamento dela, né. Eu logo pensei, alguém vai nos assaltar aí dentro, né. Então, o povo mineiro em si, né, ele é diferenciado nesse aspecto de receber, né. Na realidade, o povo mineiro em si, antes de vir para cá, eu viajei o Brasil inteiro durante 10 anos, né? O povo mineiro em si
ele é extremamente receptivo, acolhedor, né? E os cristãos mais ainda. Então, é uma questão, assim, para complementar, meio que cultural aqui. Era isso que eu queria contribuir. Muito boa a experiência, muito bom. Mais alguém? Vamos, então, para a primeira de Pedro, 4:9. Alguém leu? Alguém pode ler? Eu vou ler, então. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, a orientação, né, o dever de ser hospitaleiro, mas também, além disso, não ficar murmurando. Às vezes a gente murmura tão cansada, as coisas estão tão difíceis, quando é que vai embora? Vamos ver agora 1 Timóteo 3, 1 e 2, por favor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Aqui o que nós queremos reforçar é o hospitaleiro e mostrar que o pastor, o presbítero, o diácono, nós vamos colocar também o crente, né, o membro da igreja. Ele, dentro da sua casa, ele está numa arena. E o hóspede está ali, certamente observando como nós somos, como nós agimos, se nós somos pessoas cuidadosas, né, com o trato um com o outro, se tratamos o cônjuge bem dentro de casa, os filhos como são educados, né, como se dá a refeição à mesa, se nós oramos. Estou só dando alguns exemplos, mas lembrando que é na espontaneidade da casa que nós mostramos realmente quem somos, não é? Porque estarmos, por exemplo, num culto, participando, tudo é muito bonito, tudo é muito bom. E nós estamos numa circunstância de total controle, né? Estamos ali reverentes, numa situação que pede que sejamos bem reverentes. Agora, dentro de casa, nós nos soltamos mais. E esse texto de 1 Timóteo nos lembra isso, que quando estamos na nossa casa, nós somos observados como se nós estivéssemos numa arena sendo observados. E, por fim, o texto de Tito 1, 7, 8. Quem ficou com essa leitura? Eu vou ler, então. Eu que fiquei com o texto. Está dando para ouvir? Pode ler, Diomar, pode ler. Porque deu um problema aqui, eu também tenho hora que dá um problema aqui no telefone. Esse online. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Isso. Esse texto, então, ele complementa o que nós acabamos de ler, né, de 1 Timóteo 3, 1 e 2. Agora, eu queria passar com vocês para a segunda parte do nosso estudo, que é quanto aos recursos materiais. Até agora, nós falamos da hospitalidade. Agora, como usarmos os nossos recursos materiais. O texto que tem sido bastante lido desde o estudo da Jaqueline, da Comunhão dos Santos, que é o texto de Atos 2, fala que todos eles tinham em comum e que tinham as suas propriedades, vendiam e voltavam com o valor e entregavam para os irmãos que estavam ali em comunhão, entregavam o valor. Aí a gente pode pensar assim,
peraí, como é que é a coisa? Eu tenho que, então, deixar tudo, me desfazer de tudo que é meu, e devo abrir mão para o crescimento dos irmãos ali em comunidade, para sustentar os irmãos que estão ali na comunidade, seja na igreja, seja... Pois é. Então, aí fica essa questão, e o Catecismo de Westminster, ele pensou nisso também. Então, eu queria ler, então, a linha 3 do capítulo 26, que aí nos dá um alívio. Diz o seguinte: a comunhão que os santos mantêm entre si não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou domínio que cada homem tenha sobre os seus bens e posses. Correto? Então, o que nós podemos entender? Que uma parte, ela deve ser usada, sim, para beneficência. Ela deve ser aplicada como recurso para manutenção da igreja, para ajuda a pessoas necessitadas, como nós fazemos na nossa igreja. Né? Eu acho que o modelo é muito bom. Mas isso não significa que nós estamos vivendo numa sociedade, numa comunidade que, vamos dizer assim, num comunismo, né, que tudo é igual, então o que é seu pertence a mim também. Não é isso. Então, nós vamos ter alguns textos que vão nos ajudar com base nesse artigo da Confissão de Westminster. O irmão vai ler para todos nós em Deuteronômio 24, 14 e 15. O outro irmão vai ler Deuteronômio 23, 19 e 20. Nomeia quem vai ler. Melhor. Quem pode ler? O 24, 14 e 15. Quem vai ler? Eu, Jacimar. Jaque. Deuteronômio 23, 19 e 20. 23, 19 e 20. Já posso ler? Não, é a Jaque, né? Uhum. Você vai ler, então, os dois? Vou ler. Leio, sim. 23, 19 e 20. E qual mais? O outro era 24, 14 e 15. Ok, vou ler, então. Tá bom. A teu irmão não emprestarás com juro, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juro, porém a teu irmão não emprestarás com juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. 24, 15 agora? Vamos parar um pouquinho só, já que nesse 23, eu não sei se surpreende alguns essa recomendação do Pentateuco, que nós não devemos emprestar dinheiro a juros ao nosso irmão. Eu digo para vocês que já vi irmão cobrar juro de outro irmão. E se nós pararmos e pensarmos que é recomendação de Deus que não façamos isso, quanto ao estrangeiro, não há nenhuma restrição a se prestar com juros. Mas ao nosso irmão, né, que comunga da mesma fé, que confessa Jesus e a Deus como único Senhor, isso aí é proibido. Então, eu não sei se surpreende alguns irmãos da nossa classe, mas precisamos ficar bem atentos a isso. Seja o tempo que for que ele estiver com o dinheiro que emprestamos, nós não devemos cobrar sob peso mesmo de Deus nos cobrar depois disso, né? Nos fazer ver e cobrar essa atitude que tivemos lá na frente, pelo que fizemos com o nosso irmão, de cobrar juros a um outro irmão. E agora é o texto de 24. Pode ler já. 14, 16, 15 e 16, não é isso? Não, 14 e 15. Ah, ok.
Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Vejam que é colocado como pecado, né? Da mesma forma que cobrar juro do irmão também é considerado pecado diante de Deus. Esse versículo do Pentateuco nos mostra que nós não devemos, no final de um dia, aqui está dito, antes do pôr do sol, quando tudo está fechado, supermercado fechado, banco fechado, tudo encerrado, todas as atividades encerradas, eu pagar o meu faxineiro, pagar o meu ajudante com um cheque que ele só poderá descontar na segunda-feira. E eu fiz isso numa sexta-feira, no final do dia, depois do pôr do sol. Vejam como que Deus é cuidadoso. Ele estava formando um povo. E esse povo, aos olhos de Deus, deveria ser a pérola, né? Deveria ser a riqueza da criação dele. Esse povo, então, deveria seguir determinadas diretrizes em sua vida. Aqui é uma atitude extremamente ética, né? De cunho ético, de você não pagar, nós estamos incluídos aí, não importa se foi destinado ao povo de Israel, de uma forma tópica, mas nós somos o Israel de Deus, entendemos assim. Nós não podemos fazer isso com o nosso trabalhador, com o nosso jornaleiro, né? De entregar, de fazer o acerto do serviço dele no final do dia, quando tudo está fechado, e quando ele não pode fazer nada com um cheque em mãos. Outra coisa também, meus irmãos... Jacimar. Sim, pode. A gente viveu muito essa realidade aí de cheque, né? Viveu, né? Agora está tudo diferente, né? Hoje a gente vive menos, né? Essa situação de cheque. Mas era muito... Isso que você falou era muito comum, sabe? Por exemplo, uma pessoa fazia um trabalho para outra ou vendia, né, alguma coisa para outro, aí acontecia, às vezes, do outro, na hora de te pagar, te dar um cheque de outra pessoa. Ainda tinha isso, né? Que ainda tinha prazo, esse cheque aqui é do fulano, é pro dia tal. Então, assim, muitas vezes abriam-se conflitos, né? Abria-se um problema grave, né? Uma insatisfação, porque aí a pessoa fala assim, nossa, eu não esperava isso do irmão. Meu irmão fizesse isso comigo, entendeu? Aí ele não tinha outra opção, recebia, quando ia resgatar, não tinha fundos. Pois é. Então, assim, a gente viveu muito essa cultura do cheque, que era muito frequente, eram frequentes, né, esses problemas. Você tem razão. Nós convivemos em Niterói, onde era a nossa cidade, né, nós morávamos lá, somos de lá também, com uma família, a esposa dele não queria de maneira nenhuma contratar uma funcionária para a casa dela que fosse crente. Não pode ser crente. De jeito nenhum. Mas por que não pode ser crente? Porque ela vai querer ir à escola dominical, ela vai querer ir ao culto, e quem é que vai fazer o almoço? Então, a gente pode fazer essa aplicação perfeitamente nesse texto também, né? Dentro do que nós estamos vendo. Não, crente não serve, porque crente vai muito à igreja e aí compromete o trabalho, tem reunião da SAF à tarde, tem que preparar o café, tem que fazer o lanche das crianças, não é? Então, fica aí para a gente pensar, né? Agora vamos ler Ezequiel 18, verso 8. O irmão lê, por favor. Alguém pode ler? Qual
capítulo? Ezequiel, capítulo 18, verso 8. Aqui já falando de esse não dando dinheiro com usura e não recebendo juros. Aqui é colocado de uma outra maneira. Não receber juros sem aquela distinção se é para irmão ou não. Mas vale o cuidado que devemos ter com as nossas posses, que ele não seja... As nossas posses sejam administradas, cuidadas por nós de uma maneira correta, né? De uma maneira com prudência, com previsão, de uma forma justa, mas isso não implica que tratemos as nossas riquezas, a nossa economia com usura, né? Guardando para amanhã, não usar no dia de hoje, quando há uma necessidade no dia de hoje, não tratarmos isso com usura, com forma assim de... uma forma assim bem popular falando, pessoa muito pão dura, que não abre mão, que não ajuda, que não oferece uma parte da sua economia para ajudar um irmão que está necessitado. Então, aqui no livro do profeta Ezequiel, nós encontramos isso. E que nós não devemos desviar a nossa mão para algo injusto, mas sempre procurando agir com justiça e não fazendo distinção também de pessoas, como está aqui, verdadeiro juízo entre homem e homem, né? Mulher e mulher, podemos falar assim. Agora, no livro... Josimar, a pessoa que... O pão duro, né, por exemplo, né? Não tem outra... vamos usar o termo certo, né? O pão duro. Popular. Ele não cede. Ao não ceder, transparece o entendimento de que ele não confia em Deus, no sentido de que Deus vai prover o que ele precisa lá na frente, entendeu? Ele quer dizer, ele quer segurar para ele não abrir mão do que ele tem. É falta de confiança em Deus. É falta de confiança em Deus, de que lá na frente Deus vai prover na vida dele. Exatamente. Né? Obrigado. Jó 22, capítulo 22, verso 9. Daniela, está aí, Daniela? Quer que eu leia? Estou. Flávio, pode ler, Flávio, então. Tá. Jó 22, verso 9, né? As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Isso. Aqui a questão de tratar as viúvas, depois nós temos a recomendação bem firme no Novo Testamento, qual deve ser o trato com as viúvas e os órfãos, né? O trabalho que a igreja deve prestar de acolher. É um trabalho que a junta diaconal faz, né? Socorrendo órfãos e viúvas. Mas aqui é uma situação bem especial, porque o título desse capítulo ele faz, que era um amigo de Jó, acusando das coisas que ele fez de errado para justificar toda a maldição, toda a desgraça que acometeu a vida de Jó. Nós não sabemos teria que aprofundar um pouco mais nesse estudo desse capítulo de Jó, para chegar à veracidade disso que ele fala para Jó. Mas ele vai procurando defeitos na vida de Jó e dizendo
que foi por isso que ele recebeu aquela maldição e estava na situação que estava. As viúvas despediram-se de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Ou seja, você não assistiu às viúvas, não as ajudou e também não acolheu os órfãos. 1 João 3,17. Estamos terminando já, irmãos. Eu leio agora, tá, Josimar? 1 João 3,17? É. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Isso. Vejam bem, Jesus falou, se vocês não amam aqueles a quem veem, como poderão amar a Deus que vocês não veem? Essa é uma palavra muito sábia, porque eu vendo o meu irmão passando necessidade e não estendo a mão, eu fecho os olhos, as suas necessidades e não o ajudo, como eu posso, então, dizer que o amor de Deus está em mim? Se Deus ama a todos indistintamente, ama aquele que também está passando por necessidade, está vivendo uma situação tão difícil na vida, de tanta carência, de tanta dificuldade, e nós podemos e devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que o amor de Deus seja estendido a essas pessoas de uma maneira bem concreta, socorrendo essas pessoas que passam por dificuldades. E se nós somos cartas vivas, né, como nós vemos no Novo Testamento, no apóstolo Paulo, se nós somos cartas vivas de Deus no mundo, nós temos que mostrar a aplicação daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós aprendemos, de uma maneira prática, ajudando essas pessoas, e com isso nós estamos mostrando a essas pessoas, olha, o amor de Deus que está em mim, também ele chega até você. Deus te ama e ele providencia aquilo necessário, ele não vai te deixar só, ele vai te socorrer, ele vai mandar meios para que você viva essa situação difícil que você está vivendo. É esse o recado que a gente está passando para essa pessoa, quando nós ajudamos. Agora, uma leitura final que eu queria chamar a atenção, que ajuda aos pastores, aos missionários, aos evangelistas, e Paulo, ele sempre foi muito reconhecido pela ajuda que as igrejas mandavam para ele. Ele registrava que tinha recebido, olha que a comunicação na época era bem mais difícil, mas ele registrava o recebimento e agradecia. Temos, então, no livro de Atos, capítulo 11, versículos 29 e 30, uma forma de ajudar também Barnabé e Saulo no seu trabalho missionário. Então, eu queria pedir ao irmão para ler Atos 11, 29 e 30. Eu posso ler. Sim, Denise. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Isso. Na verdade, esse socorro foi encaminhado para os crentes que estavam na Judéia, passando por uma situação muito difícil, de fome, de falta de suprimento mesmo. E eles fizeram, olhe bem como eles fizeram, enviaram aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e Saulo, que, por sua vez, levaram aos crentes na Judéia. O método está aí, né? Como nós devemos ajudar. Agora, muitas vezes nós não temos
a igreja como intermediário para encaminhar, para levar, porque aquele necessitado ele está na nossa porta. E nós não vamos esperar que muito que ele mostre essa necessidade para então nós agirmos. Vocês, como pessoas que lidam com muitas pessoas que chegam à casa de vocês, vocês percebem, como eu também sou capaz de perceber, uma pessoa que chega à minha casa, às vezes até por falta de um lanche, falta de um almoço, né? Eu não preciso ir muito longe para perceber isso, e a minha atitude naquela hora tem que ser rápida, eu tenho que ajudar essa pessoa, né? E às vezes na despedida, você, de uma forma assim, bem discreta, você coloca um envelopinho no meio da bolsa, na bolsa dessa pessoa, na mão dessa pessoa, bota um envelopinho, entrega um dinheiro, né, uma ajuda para essa pessoa fazer a viagem e poder ir embora. Josimar, sim. Você me liga, você tem meu telefone, né? Sim. Você me liga aqui e fala assim, ô presbítero, olha lá, hein? Olha lá. Tem uma moça aqui na minha porta que está desmaiando. Será que eu dou um cafezinho para ela com um pão? Né? Você decide aí, ué. Isso mesmo. Decide aí, não precisa ligar para o presbítero. Eu vou decidir. Por causa disso, né? Eu vou te chamar, pode deixar que eu vou perguntar. Olha, irmãos, o recado da parte de Deus, eu me coloco humildemente diante do Senhor. Quando eu fiz essa escolha, pude, né, dizer que eu gostaria de trabalhar esse contato individual, é uma coisa que brota de dentro de mim, porque se a pessoa precisar, realmente é uma coisa que vem do meu pai. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, de ajudar, de aconselhar nem tanto, mas de ajudar materialmente. Agora não fiquem também muito confiantes, não, porque tem a linha lá do capítulo lá da confissão que a gente tem que cuidar do que temos, né? Então, eu estou só mostrando para vocês como que o exercício da beneficência, ele é gratificante, e você se sente bem podendo fazer isso. Agora, deixe-me contar para vocês uma experiência de vida, para terminar. A minha mãe foi uma mulher assim, muito simples, muito humilde, mas ela nos ensinou muito como que deveríamos agir, como que deveríamos ser como crentes. E ela, quando colocava a mesa para o almoço, ela sempre deixava uma cadeira vazia. E aí, um dia, um de nós perguntou-se, para que aquela cadeira vazia, se nós somos tantos e tem uma cadeira sobrando? E ela falava assim, essa cadeira é para Jesus. Nessa mesa, Jesus tem que estar presente, participando do nosso almoço. Isso marcou muito a minha vida. E eu digo a vocês que dou graças a Deus pelos ensinamentos que ela me passou, quanto o respeito ao nome de Deus, quanto a ajuda ao necessitado e quanto a honra que nós devemos conferir, né, devemos dar ao nosso Deus, é Jesus Cristo, que, se estamos em comunhão, ele está presente conosco até mesmo na nossa mesa de refeição. Então, eu agradeço muito os irmãos pela participação. Queria ter mostrado mais um pouco, assim, através de slide, mas a minha capacidade não chegou a tanto, não. Então, muito obrigada, um bom domingo para todos. Eu passo a palavra para o Edmir, por favor. Nós que agradecemos, viu, Josimar? Sua dedicação, seu tempo, né, que foi dedicado a isso. E as nossas vidas, né, foram muito edificadas nesta manhã. E nós vamos levar, né, esse ensinamento para a nossa vida prática, né? Que a Bíblia fala, né, não sejais apenas ouvintes, né, mas praticantes da palavra, né? Então,
A Beth está completando aqui, ó, enganando-vos a vós mesmos, né? Quando a gente é apenas ouvinte, né, e não pratica, nós estamos nos enganando, né, a nós mesmos. Porque Deus sabe de todas as coisas, né? E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? E essas lições aqui nessa classe, né, têm oferecido para a gente muitos subsídios, né, bíblicos, né, para a nossa vida prática, né? Graças a Deus por isso. E hoje foi um exemplo, né, de uma dessas oportunidades. Vamos encerrar, né, com uma oração, agradecendo. Vou pedir a Diomar. Ô, Diomar, faz essa oração para a gente, agradecendo, né, por esse momento de comunhão e de edificação, né, também. Está me ouvindo? Sim. Sim. Sim, estamos ouvindo. Então vamos orar, então. Deus, muito obrigada, Pai, por este dia que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor possa estar guardando nos nossos corações, ó Deus, para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes, ó Deus, dessa verdade que edifica, dessa verdade, ó Deus, que o Senhor nos manda seguir, ó Deus, é mandamento do Senhor, sermos hospitaleiros, ajudar o nosso próximo, ter comunhão com o Senhor a cada dia, que o Senhor nos ajude, ó Deus, porque não é fácil, ó Deus, essa comunhão com o Senhor, com o próximo, mas que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, para que possamos crescer cada dia, ó Deus, no conhecimento do Senhor e poder estar fazendo a vontade do Senhor, ó Deus. Abençoe cada um desta escola dominical, desta classe Vida com Deus, a Jaqueline, ó Deus, que está se recuperando nesse momento, que o Senhor derrame, ó Deus, continue derramando a Tua graça, a Tua bênção e a cura completa, ó Deus. Abençoe, ó Deus, todos os familiares, cada família, ó Deus, representada aqui nesta classe. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada anseio. Conhece, ó Deus, aquilo que precisamos mudar. Que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração, ó Deus, nos ajudando para que a cada dia, ó Deus, possamos andar mais no caminho do Senhor e sermos, ó Deus, verdadeiros adoradores. Nos ajude, ó Deus, em tudo. Nos dê um dia ainda na Tua presença. Este é o dia que o Senhor fez, ó Deus. Estamos alegres, muito alegres, ó Deus, de poder participar, de ouvir e aprender mais da Tua palavra. Abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um ótimo domingo. Até mais. Até mais.